Antes de começar essa história, eu quero te pedir só uma coisa. Respira fundo e escuta com o coração. Hoje você vai conhecer uma história que começa com risadas, passa por humilhação silenciosa e termina com uma verdade que ninguém naquela sala estava preparado para ouvir. É a história de um funcionário simples, quase invisível, e de um CEO poderoso que achava que já tinha visto de tudo, até descobrir algo que mudaria completamente a forma como ele enxergava as pessoas. E antes de seguir, me conta uma coisa de forma bem simples. De qual cidade ou país você está assistindo essa história agora? Eu quero saber até onde essa reflexão está chegando. Porque o que você vai ouvir hoje não é só emocionante, é transformador. Então vem comigo. Essa história vai te emocionar profundamente. A empresa era enorme. Vidros espelhados, corredores silenciosos, salas de reunião luxuosas e um clima onde só os fortes pareciam sobreviver. Ali trabalhava André, um homem simples, roupas discretas, postura educada. Sempre chegava cedo e sempre saía por último. André ocupava um cargo que quase ninguém notava. Não era gerente, não era diretor, não era alguém que as pessoas paravam para ouvir. Ele era apenas o funcionário do setor operacional, ou pelo menos era assim que viam ele. No topo de tudo estava Ricardo, o CEO, um homem respeitado, inteligente, extremamente confiante. Ricardo acreditava em mérito, mas no fundo, também acreditava em aparências. Para ele, as pessoas importantes falavam bonito, se vestiam bem e sabiam se impor. E André não se encaixava em nada disso. Certo dia, uma grande reunião foi marcada. Executivos internacionais, investidores, pessoas de fora do país. A tensão no ar era visível. André foi chamado apenas para auxiliar com documentos e ficar de apoio em silêncio como sempre. Quando entrou na sala, sentou-se no canto. Ricardo notou, olhou de cima a baixo e soltou um sorriso curto quase automático. Não era ódio, não era raiva. Era pior, era desconsideração. O que ninguém naquela sala sabia é que André carregava uma história inteira dentro de si. Ele não nasceu em privilégios, muito menos em conforto. Desde jovem, André aprendeu que o mundo não seria gentil com ele. Trabalhou cedo, passou por dificuldades, mudou de cidade e até de país. Em cada lugar por onde passou, ele aprendeu algo novo. Não por status, mas por sobrevivência. Aprendeu idiomas ouvindo, errando, anotando em papéis velhos, conversando com pessoas comuns, sem professor, sem curso caro, sem aplausos. Naquela sala de reunião, André apenas observava. Enquanto risadas ecoavam, enquanto o CEO falava com confiança, enquanto todos subestimavam aquele homem quieto no canto, ele permanecia em silêncio. Não por medo, mas por respeito, porque André sempre acreditou que o momento certo fala por si. E esse momento estava mais próximo do que qualquer um imaginava. O que ninguém ali sabia é que, em poucos minutos, aquele silêncio seria quebrado. E quando isso acontecesse, nenhuma risada faria mais sentido. A sala estava cheia, copos de água intocados, pastas abertas, olhares atentos apenas para quem estava no centro da mesa. Ricardo, o CEO, conduzia a reunião com segurança. Falava sobre números, estratégias e expansão internacional, até que algo inesperado aconteceu. Um dos investidores estrangeiros levantou a mão. Falou algo, mas ninguém entendeu. Alguns executivos se entreolharam. Outros fingiram compreender, assentindo com a cabeça. Ricardo sorriu, tentando manter o controle. Pediu que repetisse. O investidor falou novamente, em outro idioma. O silêncio caiu como um peso sobre a mesa. Ninguém respondeu. O tradutor oficial não estava presente naquele dia. Um erro simples, mas caro. Ricardo pigarreou. Olhou ao redor, visivelmente incomodado. Foi então que seus olhos passaram rapidamente por André, sentado no canto, quieto como sempre. Ricardo pensou em ignorar. E ignorou. Seguiu a reunião, desviando do assunto, tentando ganhar tempo. Mas o investidor insistiu. Falou de novo, agora com um tom mais sério. Antes que alguém pudesse interromper, uma voz calma ecoou pela sala. Ele está perguntando sobre as garantias do contrato no mercado local. Todos viraram o rosto ao mesmo tempo. Era André, o funcionário simples, o homem invisível. Ele não se levantou, não levantou a voz. Falou com tranquilidade, no idioma do investidor. O investidor abriu um leve sorriso. Respondeu imediatamente. No mesmo idioma, André respondeu de volta. Naturalmente, sem esforço, sem sotaque forçado. A conversa fluiu. E a sala parou.
Ricardo ficou imóvel. Não riu. Não falou. Aquele sorriso de desdém simplesmente desapareceu. Enquanto André traduzia e explicava, pequenos flashes do passado dele surgiam. Ele se lembrava de noites longas, trabalhando em cozinhas estrangeiras, ouvindo diálogos que não entendia, até começar a entender. Lembrava de anotar palavras em guardanapos, de errar, de ser corrigido. Nunca para impressionar, sempre para sobreviver. Ricardo observava tudo. A segurança de André, a postura respeitosa, a inteligência silenciosa. Aquele homem que ele nunca levou a sério estava salvando a reunião, sem pedir nada, sem se exibir. Aos poucos, o poder naquela sala começou a mudar de lugar. A reunião seguiu, mas nada mais era igual. Porque naquele instante, todos perceberam uma coisa. Eles nunca conheceram André de verdade. E o que ainda estava por vir mudaria tudo. A reunião terminou em silêncio. Não aquele silêncio vazio, mas um silêncio pesado, reflexivo. Os investidores se levantaram satisfeitos. Acordos tinham sido salvos, números preservados. E tudo graças a alguém que, até poucos minutos atrás, era tratado como parte da mobília da sala. André. Quando todos começaram a sair, Ricardo chamou. E André, um instante. A voz já não tinha ironia, tinha cautela. André parou, virou-se com calma. Nada de orgulho, nada de revanche, só respeito. Ricardo respirou fundo e perguntou. Desde quando você fala tudo isso? André sorriu de leve. Um sorriso simples, quase tímido. Desde que precisei. A resposta foi curta, mas carregava uma vida inteira. Sentaram-se. Pela primeira vez, não como chefe e subordinado, mas como dois seres humanos. André contou. Falou de quando saiu do Brasil ainda jovem, sem dinheiro, sem contatos, com um inglês quebrado e muita coragem. Falou dos trabalhos braçais, das humilhações silenciosas, das noites em quartos pequenos, aprendendo idiomas com rádio velho e caderno usado. Aprendeu inglês trabalhando, depois espanhol, ouvindo conversas no metrô, francês em cozinhas, italiano com colegas, e alemão por necessidade, nunca por status, nunca para impressionar. Ricardo ouvia em silêncio. Cada palavra desmontava uma certeza antiga. Ele sempre acreditou que inteligência vinha com diploma, que valor vinha com cargo. Mas ali estava André, sem ostentar nada, carregando tudo. Ricardo não disse, me desculpa, mas seu olhar mudou. E às vezes, isso fala mais alto do que palavras. Por que nunca comentou isso? Perguntou. André respondeu com serenidade. Porque nunca perguntaram. A frase ficou suspensa no ar. Naquele dia, Ricardo enxergou algo que jamais tinha visto. Talento não faz barulho. Ele espera. E quando aparece, não pede licença. André voltou para sua mesa. Nada mudou por fora. Mas por dentro, tudo já estava diferente. Porque a partir daquele dia, o CEO nunca mais o veria como antes. E o que viria a seguir mexeria com toda a empresa. Nos dias seguintes à reunião, algo estava diferente no ar. Não era anúncio. Não era comunicado interno. Era sensação. As pessoas percebiam, mas não sabiam explicar. Ricardo passou a observar mais. Antes ele caminhava pelos corredores olhando para o celular. Agora, olhava para as pessoas. Via rostos. Via histórias. Via talentos escondidos atrás de cargos pequenos. E sem perceber, André tinha sido o espelho que mostrou isso tudo. Uma semana depois, todos os líderes foram chamados para uma reunião extraordinária. O clima era tenso. Muitos acharam que seria sobre cortes, outros sobre resultados. Mas Ricardo começou diferente. Ele ficou em pé, olhou para todos e disse: essa empresa cresce em números, mas estava falhando em enxergar pessoas. Silêncio total. Ricardo não citou André. Não precisava. Mas contou a história de um funcionário que, mesmo sem cargo alto, salvou uma negociação internacional por algo que ninguém sabia que ele tinha. Quantos Andrés nós ignoramos? Ele perguntou. Ninguém respondeu, porque a resposta doía. Naquele dia, Ricardo anunciou algo inesperado. Um programa interno de talentos ocultos. Idiomas, habilidades, experiências de vida, não para promoção imediata, mas para reconhecimento. Currículo não mostra tudo. A vida ensina muito mais. Alguns líderes se incomodaram. Outros se sentiram expostos. Mas a mudança já tinha começado. André soube da reunião pelos colegas. Alguns se aproximaram pela primeira vez. Outros pediram ajuda com idiomas. Outros apenas olharam diferente. Ele não mudou.
Continuou simples, educado, discreto, porque quem carrega valor de verdade não precisa provar nada. Naquela noite, Ricardo ficou sozinho no escritório. Pensou na própria trajetória. Quantas vezes riu, quantas vezes subestimou, quantas portas fechou sem saber. André não o expôs, não o constrangeu, não se vingou. E isso doeu mais do que qualquer humilhação pública. A empresa começava a mudar, mas a maior mudança ainda estava por vir. Porque Ricardo sabia, não bastava reconhecer em silêncio, ainda faltava um gesto. Um gesto público e definitivo. Na manhã seguinte, a empresa inteira recebeu um convite inesperado. Não era obrigatório, mas todo mundo sentiu que precisava estar lá. O auditório ficou cheio. Funcionários simples, gerentes, diretores. E na primeira fila, André. Sem saber por quê, Ricardo subiu ao palco diferente, sem arrogância, sem pressa, sem sorriso ensaiado. Ele respirou fundo e falou com a voz baixa, sincera. Durante anos eu achei que liderança era resultado. Hoje eu entendo que liderança é respeito. O silêncio era absoluto. Ricardo então olhou para a plateia e disse algo que ninguém jamais imaginaria ouvir. André, você pode vir aqui, por favor? Um murmúrio percorreu o auditório. André se levantou devagar, coração acelerado, mão suando. Ele subiu ao palco sem entender. Ricardo se virou para todos e contou com calma o que aconteceu naquela reunião internacional. Não exagerou, não dramatizou, apenas contou a verdade. E eu ri. Ora, eu subestimei. E eu aprendi. Então, olhando diretamente para André, disse: Você não salvou só um contrato. Você salvou minha visão sobre pessoas. Os olhos de André se encheram d'água. Ricardo entregou a André um convite formal. Não era um cargo novo. Não era um salário anunciado. Era algo diferente. Quero que você lidere o nosso programa de talentos humanos, porque quem conhece a luta sabe reconhecer valor. O auditório explodiu em aplausos, mas André não sorriu de imediato. Ele respirou fundo e falou algo simples. Obrigado por me ouvir. Nada mais. Depois daquele dia, a empresa mudou. Mas mais importante, as pessoas mudaram, porque entenderam algo que nunca aparece no crachá. Inteligência não grita. Talento não se veste de cargo. E respeito não depende de posição. Quantas vezes você já foi subestimado? Quantas vezes já subestimou alguém? Talvez você seja o André. Talvez o Ricardo. Mas essa história nos lembra de algo poderoso. Todo mundo carrega um mundo dentro de si. Só precisa de alguém disposto a enxergar. Se essa história tocou você de alguma forma, fica aqui meu convite. Comenta aqui embaixo. Você já viveu algo parecido no trabalho ou na escola? E me conta. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Um abraço apertado e até a próxima história que talvez também mude a forma como você enxerga as pessoas.